pastor Carlos Alberto é casado com Melissa Monteiro e pai de Raquel e João Pedro. Pastor sênior da Igreja Batista Zona Norte, formado em teologia pelo Seminário Teológico Querigma, firmando seu ministério em fazer novos discípulos para Jesus. Vamos receber com muita alegria neste momento pastor Carlos Alberto. Você está à vontade? Então dá licença que eu estou em casa. Estou na minha casa. Estou à vontade. Não se preocupe com o horário, que hoje é sábado, amanhã é domingo. Amanhã tem mais festa. Muita gente aqui não vai trabalhar, né? Então festa é celebração. Festa é louvor, vamos aproveitar. Eu iria fazer um momento aqui, mas vamos deixar para o final. Porque agora tem a parte da adoração na palavra, que é o mais importante. Amém? Você quer receber a palavra do Senhor? Eu sei que você está sendo alimentado, né, durante uma semana aqui. Muita coisa boa já tem sido falado aqui nesse lugar. Meu Deus, o que é que vai sobrar para mim? Mas a palavra do Senhor, ela é tremenda, ela é uma riqueza. Eu estou muito feliz, irmãos, estou com meu coração transbordando de alegria por ver tudo isso. E acima de tudo, por fazer parte de toda essa história. Eu comecei também, junto com o pastor Jorge, esse ministério. E hoje eu posso dizer, pastor, que os frutos estão brotando sem controle. Porque muitas sementes foram lançadas. Quando eu olho para cada banco desse, que eu sei que ainda é os bancos, ainda tem banco aqui da fundação, né? Você agora está sentado numa cadeira, uma igreja bonita, climatizada, modernizada, mas houveram homens e mulheres, e eu me incluo, que lançaram sementes de lágrimas em cima desses bancos que você está sentado. Mulheres de Deus que choravam e que pediam a Deus: Senhor, faz algo tremendo nessa igreja. E Deus ouviu a oração de cada irmã, de cada irmão que chorava, que clamava. A igreja pequena, pastor, quente. A presença do Espírito Santo era tão tremenda, irmãos, que a igreja ficava lotada e o povo ficava, metade da igreja ficava de fora. Metade da igreja ficava do lado de fora. E ali estava começando a IBC. E eu não poderia, irmãos, sentir outra coisa senão gratidão no meu coração. Nós estamos aqui para agradecer. Nós, como igreja IBC Zona Norte, eu quero que os irmãos da IBC Zona Norte fiquem de pé aí para a gente ver. Fica de pé aí, Zona Norte. Irmãos, isso aqui está só, eu acho que não está nem 40%. Está 40% aqui da igreja, né? Muita gente não pode vir, pode sentar. O pastor perguntou qual é a característica de uma igreja, irmãos. Qual é a maior característica de uma igreja? Foi falado aqui várias coisas, né? Amor, união, ajuda. Mas eu colocaria uma palavra bem interessante, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa aprender. Ser igreja, irmão, ser família, né? A característica de uma família. Ser família é defender o outro. Uma família defende o outro. Sim ou não? Eu estou para ver, irmãos, você perguntar ou acusar alguém que faça parte de uma família, por mais que aquela pessoa seja um bandido, seja um traficante, por mais que aquela pessoa seja uma pessoa toda errada, seja um delinquente, mas se
perguntar a um membro dessa família, ele vai dizer: olha, não mexa com meu irmão não, não mexa com meu pai não, não mexa com minha mãe. E a mãe diz: não mexa com meu menino não, porque para mim ele é direito. Então defende. Todo aquele que é família defende o outro. E se tem, irmãos, uma característica na IBC, é que essa igreja é uma família. E uma família que defende um ao outro. Por isso eu já digo: não fale da minha igreja perto de mim, porque senão eu viro bicho. É a minha família. Foi aqui que eu aprendi a amar a Deus acima de todas as coisas e o meu irmão como a mim mesmo. Não bata na igreja, não bata na IBC, não bata no meu pastor, porque ele é meu pai. Se tiver de falar, eu critico, que seja eu, mas não seja outro, porque a gente sabe que sempre tem problemas. Não existe família perfeita, existe? Não. Do mesmo jeito, a IBC não é perfeita, mas ela tem um Deus que é perfeito, que habita nela e que está trabalhando nela, que está modelando ela e que está levando ela para o propósito do centro da sua vontade. Esse é o Deus que a IBC serve. A IBC tem muitas características, irmãos, muitas. É por isso que ela faz diferença. Nós podemos dizer que a IBC é uma igreja relevante. Eu fico pensando, pastor, se de repente Jesus voltasse e a igreja, toda a IBC fosse arrebatada, como seria essa cidade de Bahia sem a igreja IBC? Como seria, hein? Porque o que essa igreja tem abençoado famílias. Eu digo isso, irmãos, com propriedade, porque eu acompanho esse homem de Deus e vejo que ele tem sido um instrumento de Deus para restaurar famílias, para cuidar de famílias, porque a igreja é constituída de famílias. Amém? Não existe igreja sem famílias. E esse ano a gente pegou essa frase especial, que a IBC é uma família para... Quem pertence à IBC, dá um glória a Deus bem alto aí, meu irmão. Você pertence à igreja mais amada do mundo, meu irmão. Porque o que Deus ama essa igreja. 29 anos, irmãos. E eu vou dizer, nunca tive vontade de sair da minha igreja. Nunca passou pela minha mente. Foi aqui que o Senhor me plantou, e é aqui que eu quero dar frutos para a glória do nome do Senhor. Eu quero que você leia, eu quero ler só um texto que eu escolhi, movido pelo Espírito, para compartilhar com a igreja. Eu não sei se tem como colocar aquele fundo aí, que é o tema, né, da mensagem. Queria citar junto com toda a igreja. Não sei se a mídia pode colocar aí, pode? É o que está no YouTube lá. Mas você vai abrindo sua Bíblia em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 31, 21. E aí, na medida que você for abrindo, você vai ficando de pé, em reverência à palavra do Senhor. Amém? Jeremias 31, 21. Ah, não? Vinte e um, varão. A minha versão, acho que é outra aqui, né? Porque essa é a versão transformadora, nova versão transformadora, mas a minha versão é mais antiga, que ela dá outra conotação muito diferente dessa aqui. Mas eu vou ler junto com você nessa versão aqui, porque é essa versão que eu quero, certo? É a ARA, Almeida, revista e atualizada.
Diz assim: põe-te marcos e finca postes que te guiem. Presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Vou ler novamente. Põe-te marcos e finca postes que te guiem. Presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Amém? Pode sentar. Agora pode colocar o tema aqui, eu quero recitar junto com toda a igreja. Esse texto, ele fala justamente dessa palavra que eu vou refletir aqui. Cadê? Não vai não? Do que está no YouTube, aquele fundo que está no YouTube, porque lá está o tema da mensagem. Eu quero recitar com todos. Sai não? Amém. O tema da mensagem é gratidão nos ciclos da vida. Não tem como apresentar aqui, mas eu quero que você diga junto comigo, no 3. 1, 2, 3. Gratidão nos ciclos da vida. Novamente. Gratidão nos ciclos da vida. O que é um ciclo, irmãos? É um período, é um momento. A vida é formada por ciclos. Um ciclo se abre e outro ciclo se fecha. Ou um ciclo se fecha e outro se abre. São períodos marcantes na trajetória da vida de todo ser humano. Entre um ciclo e outro, algo impactante sempre acontece na nossa vida. É algo que marca, que pode fechar um ciclo talvez doloroso, mas pode abrir um ciclo maravilhoso de bênção. São ciclos. Há muitos que se perdem na angústia da vida, porque não aprenderam a celebrar os eventos marcantes ou os ciclos que passam na sua vida. Nós estamos celebrando aqui uma semana, mas a vida do cristão é uma vida de celebração. Todo domingo a gente celebra a glória de Deus. Essa semana é algo mais específico, porque eu entendo, pastor, que nós estamos fechando um ciclo, 30 anos, não são 30 dias. 30 anos é muita história. 30 anos foi muito choro. 30 anos foi muito serviço, muito trabalho. 30 anos foi muito aperreio. Se eu for contar aqui, irmãos, o que nós enfrentamos no início dessa obra, você vai sair daqui chorando, e meu intuito não é você sair daqui chorando de tristeza, eu quero que você saia pulando de alegria, porque em todas essas coisas, o Senhor foi fiel, e permanece fiel nas nossas vidas. Ele não nos abandonou em nenhum momento, e eu imagino, e eu tenho a certeza que nós estamos fechando um ciclo, viu, pastor Jorge? Um ciclo de construção, mas vai iniciar na IBC um ciclo, novo ciclo, um ciclo de expansão da obra de Deus. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Pode preparar, porque isso é obra santa, e quando é obra santa, ninguém pode segurar aquilo que o próprio Deus está semeando, ele vai brotar e dar muitos frutos. Passou o tempo de construir, passou o tempo de colocar alicerces, porque o alicerce, ele já está bem firmado, ele já está bem fincado.
Ele já está bem estabelecido. A igreja IBC, ela tem uma identidade. A igreja IBC já é reconhecida. Irmão, Satanás, que muitas vezes opera nessa cidade, ela sabe quem é a IBC e ele estremece com medo da IBC. Porque ele sabe que o Deus da IBC é um Deus que opera maravilhas. É um Deus que faz milagres. É um Deus que muda histórias, que muda ciclos. E é assim que nós estamos fechando um ciclo de muita construção, muito serviço, está aí, ó, gratidão nos ciclos da vida. Mas outro ciclo está se abrindo, um ciclo de expansão. São 12 igrejas, né? 13 com a 7. Mas isso é pouco para Deus. Porque Deus, Ele é um Deus de multiplicação. E eu sei, irmãos, que no coração do meu pastor há uma visão de muita expansão. A visão dele não é focada numa coisa só. A visão dele é ampla. Eu chamo a visão dele de tridimensional. Tá falhando, né? E eu guardei uma frase que ele falou quando nós fomos visitar o lugar que hoje é a IBC Imaculada. Aquele lugar, irmãos, era um lugar totalmente... ele disse que é a caverna do dragão. Era, né? Era. Quando a gente olhava, era um lugar improvável. E estávamos eu, pastor Jorge, minha esposa, quem mais? A dona da casa também estava. Não, ela estava não. Foi a primeira vez que a gente foi. A pastora Alba estava conosco também. E aí a gente ficou na frente, ele foi lá para o outro lado. Quando ele sai assim, eu sei que tem coisa de Deus que começa a acontecer, sabe? Aí ele saiu, ele foi lá para o outro lado da rua. E ele começou, ele bota a mão assim, aí ficou. Ele começou a ver uma igreja com muita gente e muitas famílias sendo abençoadas. E a frase que ele traz com ele, que eu guardei para mim, é essa: o homem só tem aquilo que vê. O que é que você está vendo? Você entendeu? O homem só tem aquilo que vê, aquilo que enxerga. E quando ele viu, ele estava concretizando no reino do Espírito aquilo que hoje é. Se você está aqui, eu quero que você saiba que isso não é surpresa para Deus. Essa igreja, ela já foi projetada na eternidade no coração de Deus. Tudo que está acontecendo aqui, irmãos, já é passado na eternidade. Mas o Deus que opera no presente tem muita coisa para fazer ainda, IBC, na minha vida e na tua vida. Então, amplia a tua visão. Se você é IBC, começa a ampliar a tua visão. Diga para o seu irmão que está do seu lado: se você é IBC, comece a ampliar a sua visão. IBC, irmãos, não tem visão medíocre. Medíocre é Satanás. IBC tem visão de expansão. Você não sabe o que Deus vai fazer depois dos 30 anos. Se prepare. Se prepare. E eu quero estar presente. Deus vai nos dar muitos anos de vida, pastor, para a gente provar, para a gente dançar na chuva do avivamento que vai vir. Aleluia. Essa cidade vai ser impactada, irmãos. Vai ser. Porque o Deus que opera na nossa vida é um Deus que tem mostrado isso na prática, no dia a dia. A IBC não é uma religião. A IBC é uma família de adoradores. É por isso que você chega aqui, você não vai ver ninguém morto, você não vai ver ninguém cansado, porque uma vez que você entra nesse lugar, o Espírito Santo já está aqui preparando o teu coração para você entrar na presença de Deus, e você chega triste e sai pulando de alegria, porque Deus está no meio dela, e quando Deus está no meio da igreja, ela não será abalada. Ele opera.
Ele renova, Ele fortalece, Ele alimenta, Ele cuida. Porque eu estou falando de IBC, eu não quero aqui, irmãos, fazer falas egoístas, porque muita gente fica, não, porque minha IBC, a IBC Zona Sul, IBC Zona, IBC como é? Imaculada. Irmãos, nós somos IBC. Vamos começar a quebrar isso. Nós somos IBC. O amor que está aqui também está lá em Zona Norte. O amor que está aqui também opera lá em Funcionários 3. O amor que opera aqui também opera lá em Cajazeiras. O amor que está aqui também opera lá em Patos. É o mesmo Deus, é a mesma unção. Estamos debaixo da mesma cobertura desse homem de Deus que teve uma visão. Aleluia. E esse ciclo está fechando. Mas está se abrindo um novo. Nós não podemos ignorar, irmãos, os momentos, processos, dores que nós enfrentamos em alguns ciclos que nós passamos na nossa vida. Sempre havemos de enfrentar. Às vezes nós fechamos um ciclo com dor. Fechamos um ciclo com choro. Mas podemos iniciar outro ciclo com alegria. Fazemos 30 anos, bodas de... Poxa, o pastor está falando toda noite aqui. 30 anos é bodas de pérola. Você já parou para pensar como é que a pérola é formada dentro da ostra? Já parou para pensar? Você já estudou sobre isso? Você sabia que a pérola, ela não faz parte da ostra? A ostra, irmãos, existe uma espécie, duas espécies de ostras, aqui no Brasil e também fora. Só essas duas espécies, elas podem produzir pérola. Só elas. Elas são muito raras. Por isso é que a pérola é muito cara. Mas só que, eu quero que você entenda que para a pérola ser formada dentro da ostra, é necessário que aconteça um grande e terrível acidente. Um acidente. A ostra está lá, ela está vedada, nada entra dentro dela. Ela tem uma camada de proteção. E isso justamente para não entrar nada dentro dela. Porque dentro está a ostra, dentro está a vida dela. Então ela se protege. Mas no ciclo, de repente, um grão de areia entra dentro da ostra. Um grão de areia. Pode entrar um resquício de alga marinha. Pode entrar alguma sujeirazinha minúscula. Consegue entrar dentro da ostra. Aí quando entra, a ostra começa a fazer um processo de autodefesa. Nesse processo de autodefesa, ela expele uma substância e essa substância vai começando a formar a pérola. Vai formando a pérola. É a ostra agonizando, é a ostra lutando contra o mal que entrou dentro dela. É a ostra lutando, guerreando e a pérola se formando. Durante 3 anos a ostra está em guerra. Mas quando alguém encontra uma pérola, encontrou um grande valor. Você está entendendo, IBC? Existem coisas que acontecem nos ciclos da nossa vida que nós achamos que são coisas ruins, que são coisas, que muitas vezes vêm para nos provar, que muitas coisas vêm para... Satanás se levantou contra mim. Porque essa situação, porque veio um câncer. Mas deixa eu te dizer, por causa do câncer, houve testemunho e cura aqui nessa noite. Eu quero que você saiba que as coisas ruins que acontecem na tua vida, o Deus que você serve, Ele pega tudo e transforma em bênção. E dá a você um grande valor de aprendizado e firmeza na fé. De forma tal que depois que o ciclo se fecha, você vai dizer, eu estou de pé, estou firme e estou mais maduro. E agora é que eu vou servir ao Senhor.
o teu valor aumenta. A palavra do Senhor diz que todas as coisas, complete, todas as coisas, para o mal, para o mal, para o bem. A IBC chorou muito? Chorou. E porque a IBC chorou, hoje tem pessoas que se alegram. Eu não sei por que eu vou falar isso, mas tem mães aqui que estão chorando. Eu quero dizer para você que Deus está pegando tuas lágrimas e está transformando em pérolas. E aquilo que Satanás diz que não tem valor, Deus vai dar o valor que ele merece. Espera. Deixa o processo, enfrenta o ciclo, deixa quando Deus fechar o ciclo, um ciclo de libertação e de restauração vai começar na vida do teu filho. Recebe essa palavra, que é para você. Os ciclos da vida. Mas em todos esses ciclos, nós devemos aprender a ser gratos. Diga para o seu irmão, diga irmão, todos os ciclos da nossa vida, precisamos aprender a ser gratos. Você pode identificar qual é o ciclo que você está passando agora? Você está enfrentando um ciclo na sua vida. Eu não sei se ele está no início, eu não sei se ele está na metade, eu não sei se ele já está chegando ao fim, mas eu sei que você está enfrentando um ciclo. Mas a pergunta é, você está agradecendo por tudo que está acontecendo dentro desse ciclo? Tem gratidão aí no teu coração? Ou só tem murmuração? Ou só tem reclamação? Quando nós olhamos, irmãos, para os patriarcas, eu fiquei me perguntando, por que esses homens eram tão abençoados? Por que esses homens, patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, homens que eram tremendamente abençoados por Deus, homens que eram firmes na fé, que forjaram o povo abençoado de Deus aqui nesta terra. Nós estamos aqui por causa desses patriarcas, porque eles foram chamados e escolhidos para um propósito, mas eles eram homens abençoados. E quando eu peguei a figura de Abraão, eu fui perguntar, Senhor, por que esse homem era tão abençoado? Irmãos, Abraão passou por 4 ciclos na vida dele, 4. Ciclos difíceis, processos dolorosos, momentos cruciais na vida de Abraão. Mas quando eu fui analisar o término de cada ciclo, ou o início de cada ciclo, estava Abraão levantando um altar para Deus e adorando o Deus que o chamou. E eu fiz uma listagem aqui, irmãos. Ele levantou, foram 4 ciclos, e em 4 ciclos, Abraão levantou marcos que fizeram a história daquilo que Deus chamou ele para fazer. Ele foi enfrentando os ciclos, e ele chega até aqui, ele levanta um marco, ele levanta um poste, ele levanta uma coluna, ele levanta um altar e diz, cheguei até aqui, e começa outra trajetória. Quando ele chega aqui, ele levanta um marco, ele levanta um poste, ele levanta uma coluna, ele levanta um altar, adora a Deus, agradece e diz, cheguei até aqui. Mas tem mais chão para ir, tem mais caminho, tem mais ciclos para enfrentar. Primeiro ciclo que Abraão, ele começou, está lá em Gênesis, não precisa abrir, Gênesis capítulo 12, verso do 6 ao 7, é quando Abraão chega, ele, depois de ser chamado por Deus para um grande propósito, todos nós sabemos a história de Abraão. Ele estava em Ur dos Caldeus, ele adorava outros deuses, mas Deus chamou Abraão, disse, Abraão, deixa a tua terra e a tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Foi o chamado de Abraão, ele saiu obedecendo a ordem de Deus, o chamado que Deus tinha para ele, sem saber nem aonde era a terra. Irmãos, tudo começa com a visão. Abraão não via a terra, mas ele via a bênção, ele via a promessa, ele via o Deus que o chamou, e ele sabia que aquele que chamou e prometeu era fiel para cumprir. Ele confiou, e ele foi.
E quando ele chegou num certo período do seu ciclo, ele chegou em Siquém, ele levanta um altar. Esse altar de Abraão, ele levantou para agradecer. E eu chamo esse altar de chamado. Ele recebeu o chamado, começou uma nova trajetória na vida de Abraão. Mas diante do chamado que ele recebeu de Deus, ele agradeceu, ele adorou. Ele disse: eu fui chamado, tem algo para mim, tem algo no meu futuro, algo grandioso, algo glorioso. Irmãos, Abraão é uma figura conhecida pelas 3 religiões maiores do mundo. Por isso que Deus disse a Abraão: Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E deixa eu dizer uma notícia muito boa para você nessa noite: você é filho de Abraão, você é filho da promessa. Se você crê em Jesus, você já está na família abençoada de Deus. A visão está em você, a promessa está em você. A mesma promessa que estava em Abraão. Em ti serão benditas todas as nações. É por isso que a IBC, irmãos, ela não tem visão só de Bahia, não. Brevemente é Portugal, não é, pastor? Brevemente. E vai. E vai. E em cada lugar vamos levantar marcos. Vamos ficar postes. Eu me lembro, sabe de quê agora, pastor? Do homem, quando ele chegou na lua. Foi um grande acontecimento, foi uma grande conquista, foi uma grande vitória. Chegamos à lua. Ele pegou a bandeira norte-americana e colocou lá, fincou. Chegamos aqui. É isso que a IBC está fazendo nesses 30 anos. Chegamos aqui. Mas tem muita coisa para a gente conquistar. Quando Deus diz assim: finca marcos e finca postes, levanta marcos, finca postes, é que Deus está dizendo. A gente não pode se perder, irmãos, no vácuo da nossa existência. Aquele que não sabe agradecer pelos ciclos que passa na sua vida, ele se perde no vácuo da existência, perde o sentido da existência. Ele vai vivendo ao Deus dará. Eu vivo a vida como a vida me levar. E eu digo a você, não é como a vida te levar, é como Deus quiser te levar. E Ele tem um caminho certo para você ir. Por isso que é importante, em cada ciclo que a gente enfrenta na nossa vida, a gente levantar marcos e fincar postes. Porque quando a gente olhar lá para trás, você vai dizer: o Senhor foi fiel comigo. E em tudo que eu passei, eu pude celebrar ao Deus que fez por mim, tudo executou. Quem executou foi Ele. Eu gosto muito de uma frase que eu escuto do meu amado irmão Batista, que ele diz assim: a Deus é a glória, mas o homem precisa ser honrado. Do jeito que Deus honrou Abraão, Ele honra homens e mulheres aqui nessa terra. Não se envergonhe de honrar ninguém, não. Você não está adorando ninguém. Você está cumprindo uma palavra. Você está cumprindo algo de Deus. Porque o próprio Deus honra homens aqui nessa terra. Sabe o que é honrar? É sentimento de gratidão. Pode acontecer o que for, irmãos. Mas eu sempre vou honrar esse homem que me forjou na fé, que acreditou em mim, que depositou todas as fichas em mim, que não desistiu de mim. Eu poderia passar a noite todinha falando das coisas que Ele fez por mim, mas basta eu no meu coração saber que assim como uma pérola, Ele tem muito valor para mim e para minha família. E sempre aonde eu for, meu pastor, eu vou lhe honrar. Honrar aquilo que o Senhor fez, não apenas por mim, mas por todos os meus irmãos. E continua fazendo.
E é verdade, irmão Batista. Glória só a Deus. Mas o meu irmão precisa ser honrado. A gente não dá muita importância, né? Aquela irmã que limpou essa igreja todinha para você estar aqui, bem bonitinho. Mas essa pessoa, ela está sendo honrada por Deus. A gente não tem costume, a gente só tem costume de honrar quem está em destaque. Mas a Bíblia diz que aqueles que são humilhados serão. No reino de Deus tudo é diferente, irmãos. É tudo o inverso do homem. O segundo altar que Abraão levantou foi lá em Betel. Ele continuou a sua jornada, chegou em Betel. E quando ele chegou em Betel, aconteceu algo com ele. Já fazia um certo tempo desde o chamado de Deus para Abraão. E aí Deus chega novamente para Abraão, anima Abraão e renova a promessa dele na vida de Abraão. Porque Abraão estava triste. Irmãos, nos ciclos da vida, a gente fica triste. A irmã falou aqui, a cantora, ela disse: eu sou quem eu sou. Aqui, no banco. A gente não pode, irmãos, vestir uma capa de super-homem e dizer que a gente é aquilo que a gente não é. Já enfrentamos choro junto. Enfrentamos lutas, acusações, calúnias. E nem por isso, irmãos, desistimos da promessa. Em cada final de ciclo, o Senhor vinha e renovava a sua promessa e provava que estava conosco e que estava fazendo algo tremendo. Porque, irmãos, preste atenção. A palavra do Senhor diz: se Deus não edificar a cidade, em vão vigia a sentinela. Muitas preocupações tivemos, mas temos a certeza que cada tijolo de fé foi colocado pelo nosso Deus, e por isso que ela permanece de pé. Não é obra de homens, é obra de Deus. Aleluia. E aquilo que é levantado por Deus, ninguém derruba. Ninguém derruba. Já tentaram bater de todos os lados. Já tentaram tirar a nossa alegria, né, pastor? Quantas vezes nós chegamos no púlpito com o coração sangrando, mas quando abrimos nossa boca, a vida de Deus flui para a igreja. A graça de Deus flui para a igreja. Estamos sangrando, porque o nosso Cristo também sangrou. Mas são ciclos que nós enfrentamos. Chegou em Betel, chama esse altar de altar da renovação. Ele levantou um altar e agradeceu: obrigado, Senhor, o Senhor me animou, o Senhor me alegrou, agora tem mais chão para mim pisar, tem mais terra para me visitar, eu vou visitar as terras que o Senhor me deu, a promessa que o Senhor me fez. E ele saiu caminhando. Quando chega lá em Gênesis capítulo 13, verso 18, novamente Abraão está enfrentando outro ciclo na sua vida. Um ciclo, pastor, inusitado. Porque quando ele saiu de Ur, ele levou Sara, sua família, até o pai dele foi junto com ele. Mas ele levou um sobrinho chamado Ló. E enfrentou o ciclo junto com Ló. Enquanto Ló estava debaixo da sombra de Abraão, Ló era abençoado. Quem está pegando o mistério? Irmãos, fica debaixo da proteção, fica debaixo da promessa, fica debaixo da bênção. Fica debaixo da bênção. Quer prosperidade? Quer? Fica debaixo. Chegou um momento inusitado que Abraão estava encerrando um ciclo. Mas era o próprio Deus que estava encerrando. Eu tenho a certeza que Abraão não queria, pastor.
separação. Mas existem ciclos, irmã Marina, na nossa vida, que a gente precisa deixar ir. Aleluia. Precisa deixar ir. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. A gente tem uma visão. Tem muitas pessoas que estão aqui, pastor, na IBC, mas não estão na visão. E nem a visão está dentro delas. Essas pessoas vão, porque não aguentam a visão, não suportam a visão, não suportam o chamado, porque o chamado, irmão Batista, ele é pesado, tem que ser um Abraão para resistir. A promessa é grande, mas o ciclo, o processo é difícil. Aí houve um momento em que Ló teve que se separar de Abraão. Sim ou não? Abraão se separou do seu sobrinho. Ló decidiu sair. Mas eu pergunto à igreja nessa noite, a promessa estava com quem? Com quem a promessa estava? Ló abriu mão da promessa e foi atrás de Sodoma e Gomorra. Irmãos, é perigoso sair da promessa. Você fica vagando, você fica sem rumo, você fica sem visão. Porque eu não posso me sentar aqui, senão eu ia me sentar aqui, fazer igual Ló. Abraão estava lá prosperando. Abraão estava lá gozando da bênção. Deus multiplicando, abençoando Abraão. E Ló, sentado na porta da cidade, esperando que alguma coisa boa acontecesse. Mas não ia vir coisa boa não, ia vir enxofre, saraiva, juízo de Deus. Preste atenção, IBC. Enquanto você estiver debaixo da visão, enquanto você estiver debaixo da promessa, enquanto você estiver debaixo da bênção, você será abençoado. Abençoarei todos aqueles que te abençoarem. Olhe, levanta a mão assim, pastor, levanta a mão assim. Quem estiver debaixo dessas mãos será abençoado. Porque a promessa, a visão, foi a ele que Deus deu. E eu não tenho vergonha de dizer, meu irmão, eu tenho uma igreja linda, uma igreja abençoada, uma igreja que está crescendo, uma igreja que é família, uma igreja que cuida um do outro, uma igreja que defende um ao outro. Mas sabe por que eu tenho? Porque eu estou debaixo dessa promessa, eu estou debaixo dessa visão, eu estou na mesma visão e a visão está dentro de mim. E até eu morrer, eu vou guardar essa visão. Existem alguns que saíram de nós. E a minha lamentação, pastor, era estar saindo debaixo da promessa. E eu disse, não saia não. Não saia da sombra. Não saia da sombra. É a promessa. É a visão que te protege. É a aliança que te protege. Você está pensando o quê? As coisas no reino do Espírito acontecem como Deus quer, como Deus estabeleceu. É por isso que Paulo sempre, você vai ver em todas as cartas de Paulo, tudo que você tem de Deus, você só recebe se você estiver em Cristo. Se você estiver fora de Cristo, você está fora do plano de Deus. Então tudo que você tem que receber da IBC, da promessa que Deus fez à IBC, você tem que estar debaixo dessa promessa, você tem que estar dentro dessa promessa. Deus te plantou aqui, e é aqui que você vai frutificar para a glória de Deus. Você pode até visitar outros lugares aí, mas a promessa está aqui, a visão está aqui.
E Abraão encerrou aquele ciclo protegido, caminhando para Canaã, ó, recebendo a promessa, sendo fortalecido, dando glória a Deus, recebendo força, indo de glória em glória, de força em força, de fé em fé, né? Olha os ciclos, de fé em fé, de força em força, de glória em glória, e vai caminhando, e vai caminhando. E o destino de Ló? Qual foi? Mas nesse ciclo, Abraão levantou um altar lá em Hebrom. Ele agradeceu, irmãos, pelas perdas. Ele agradeceu, meus irmãos, pela separação. Ele agradeceu muitas vezes pela divisão. A gente, às vezes, pastor, precisa celebrar também pelas divisões, pelas separações, por aquilo que vai. A gente precisa ser grato também por isso. Porque pode ir, mas a promessa está comigo, a promessa fica aqui, e Deus também está comigo. Ele disse a Abraão, Deus disse a Abraão, Abraão, eu não te largarei até que eu cumpra tudo o que eu falei a respeito de ti. Irmãos, Deus não larga a IBC. Não larga. Não larga. O último altar de Abraão foi uma prova terrível. Foi o último ciclo que ele enfrentou na sua vida. Já velho, já com a promessa, o filho da promessa, né? Isaac, os irmãos sabem da história. O último ciclo da vida de Abraão tinha que terminar lá no Monte Moriá. Quando Deus chegou para ele, vou ver agora se Abraão está firme, eu vou ver agora se Abraão ainda continua crendo na minha promessa, eu vou ver agora o coração de Abraão. E Deus diz, Abraão, pega teu filho, a promessa que eu te fiz, pega ele, leva lá para o monte, sacrifica ele para mim. Eita, irmãos, já pensou? Já pensou? Existem ciclos na nossa vida que Deus vai nos provar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ele não vai nos provar para nos lançar fora, não. Ele vai nos provar para nos aprovar, para a sua presença e para a sua vontade. Porque se Ele te chamou, Ele é responsável para fazer uma obra maravilhosa na minha e na tua vida. Deus é quem opera em nós, tanto querer como realizar. Nada depende de você. Quando Ele te chamou, quem começou a obra é fiel para concluir. Ele se responsabiliza. Não se preocupe não. Continue crendo. E Abraão, sem titubear, ele obedeceu a ordem, pegou o menino e foi oferecer no Monte Moriá. Eu chamo esse altar, esse ciclo que Abraão termina, como ele mesmo dá o nome, Deus proverá. Diga junto comigo, Deus proverá. Daqui em diante, pastor, o que é que vai acontecer? Levanta a mão assim. Daqui em diante, o que é que vai acontecer? Ele vai prover, igreja, Ele vai prover, Ele vai prover. Deus proverá. Eu não sei o que está acontecendo, meu Deus. O Senhor me dá uma promessa, o Senhor agora quer tirar. Eu não sei, está tudo confuso na minha mente. Mas eu vou levantar um altar, eu vou levantar um poste, eu vou levantar aqui um marco, eu vou fincar aqui um histórico e dizer, eu não sei o que vai acontecer. De uma coisa eu sei, Ele vai prover tudo, Ele vai fazer tudo, porque tudo é Ele que executa. E foi assim que Abraão encerrou seu ciclo, agradecendo. Quando eu olho, irmãos, para Samuel, o profeta Samuel, passou uma guerra terrível contra os filisteus. Ele era juiz, ele era responsável pelo povo, e os filisteus apertando o povo de Israel. Mas Samuel
Depois daquela guerra vencida, a conquista estabelecida, o povo celebrando, você está pensando que Samuel foi contar vantagem? Foi dizer, eita, ganhamos, eita. Não, Samuel colocou um poste, fincou um marco e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele continuará nos ajudando. Toda a glória, toda a adoração, todo o mérito não é meu, não é dele, é do Senhor Deus Todo-Poderoso, porque foi Ele que executou tudo. E se Ele nos trouxe até aqui, Ele vai nos levar até as mansões celestiais. Se Deus te trouxe até aqui, Ele é fiel para cumprir. Até aqui, vamos dizer todos juntos? Levante sua mão no 3, 1, 2, 3. Até aqui nos ajudou o Senhor. Não quero contar vitória. Foi meu braço, foi minha força, foi minha estratégia, foi o braço do Senhor. Foi a mão do Senhor. O inimigo vinha a nós por um caminho, ele saía por 7. Satanás ficava, irmãos, planejando muitas armadilhas contra a IBC, e enquanto a gente estava aqui, eu me lembro, irmãos, cultos de oração, em que Deus nos levantava e nos revelava os planos diabólicos de Satanás, e quando a gente se juntava, o ciclo de oração, a igreja inteira orando, campanha de Daniel, a gente quebrava, desfazia, porque o nosso Deus, Ele é aquele que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e coloca fim na guerra. E diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ele é exaltado na IBC, Ele é exaltado em Bahia, Ele é exaltado em João Pessoa, Ele é exaltado no mundo inteiro, meu irmão. É esse Deus que luta por nós. E nenhum plano dele prevaleceu. Deus quebrou o arco do valente. E a IBC continua marchando, caminhando, firme, porque Deus está no meio dela, e ela não será abalada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está no meio da sua igreja. E se você é a igreja, Deus está lá no meio da sua casa, dando equilíbrio. Porque você é a igreja. Deus está lá dando equilíbrio. Não será abalado. Não será abalado. Entenda isso. Eu não vou entrar nesse salmo porque ele tem um fundo histórico tremendo e maravilhoso, mas não é esse o meu objetivo. Mas eu quero concluir essa minha fala usando um paralelo entre Davi e Salomão. Agora eu quero que você abra no Salmo 103. Só o primeiro texto. Coloca aí, Mídia, por favor. Salmo 103, verso 1. Que eu vou encerrar. Mas eu não posso deixar de falar nesses dois homens que também enfrentaram ciclos na sua vida, só que os ciclos foram diferentes. E a atitude de cada um foi diferente. Nós estamos, irmãos, uma semana em gratidão, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Como eu falei aqui, nos ciclos da nossa vida houveram momentos difíceis, terríveis. Mas nós precisamos ser gratos pelos momentos difíceis, terríveis que nós passamos, pelas enfermidades. A Bíblia diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Eu preciso dar graças a Deus em tudo e por tudo. O que é que diz o Salmo 103, verso 1? Vamos dizer todos juntos? No 3, 1, 2, 3. Todo o meu ser louve o Senhor, louvarei seu santo nome de todo o coração. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Eu vou citar outra frase. Eu estou falando assim, porque eu convivi muito tempo com ele, eu sei da visão dele. E ele sempre diz, o importante não é o começo, o importante é o final. Não é isso que o senhor disse, pastor?
O importante não é o começo, o importante é como termina. Começar um ciclo, todos nós começamos. Como é que a gente vai terminar? Será que a gente vai terminar o ciclo? Será que você vai terminar esse ciclo que você está passando com murmuração ou com adoração? Você vai terminar esse ciclo com lástima ou com gratidão? Como é que você vai terminar o ciclo que você está vivendo, difícil, talvez, doloroso? Mas a pergunta é, como você vai terminar? Nós chegamos agora, irmãos, ao Salmo 103. E segundo alguns teólogos eruditos da palavra, eles pegam o momento crucial em que Davi escreveu esse salmo, e eles fazem um paralelo entre Davi e Salomão. Todos nós sabemos que Salomão foi o filho de Davi. Quando Davi escreveu esse salmo, ele já estava avançado de dias, ele já estava velho, ele já estava cansado. Você vai ver no salmo, ele diz: é o Senhor que cura todas as minhas enfermidades, é o Senhor que renova. Ele já estava se sentindo cansado da guerra, da vida, dos ciclos que ele estava enfrentando. Mas ele estava terminando um ciclo na sua vida. Como é que ele estava terminando? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Era assim que Davi terminava. Aí eu vou para Salomão. Como é que Salomão termina? Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Que triste, hein? Um homem sábio. Um homem que teve tudo o que queria ter. Um homem poderoso, destacado, famoso. Um homem que não negava bem algum a sua alma. Tudo que Salomão queria, ele já tinha na mão. Era dinheiro, era poder, era riqueza. Foi Deus quem deu e Deus quem abençoou Salomão. Mas, irmãos, o final foi triste. Em vez de ele terminar o ciclo com gratidão, ele terminou o ciclo com murmuração. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Veja o livro de Eclesiastes. É uma grande lástima. Irmãos, o homem termina o ciclo da sua vida. Ele também já estava velho quando ele escreveu Eclesiastes. Do mesmo jeito que o pai envelheceu, terminou adorando, agradecendo, Salomão envelheceu, mas terminou murmurando. E aí, um homem que viu o que Deus fez, as bênçãos que Deus fez, a promessa que Deus fez, termina a vida sem gratidão. Amargo. Azedo. Em tudo que Salomão via, pastor, ele via algo negativo. Tudo era negativo. Que prazer eu tenho, a gente trabalha tanto, não pode gozar. Que prazer eu tenho nessa vida? Não tenho nenhum prazer. Tinha tudo, mas tinha saído debaixo da promessa. E quando a gente perde, irmãos, o bem mais precioso que está em nós, que é o Deus que nós servimos, nada nesse mundo vai preencher a satisfação do nosso coração. Salomão perdeu. E encerra seu ciclo murmurando. Pergunta o seu irmão que está aí do seu lado, pergunta assim: como é que você vai terminar? Como é que você vai terminar? É por isso, irmãos, que eu louvo a Deus pela vida desse homem. Em cada ciclo que a IBC passou, nós celebramos, fincamos marcos, levantamos postes e dizemos: até aqui o Senhor nos ajudou, vamos continuar, tem uma promessa para nós, Ele vai fazer grandes coisas, nós poderemos até ir chorando, semeando, mas voltaremos com alegria, trazendo conosco nossos molhos, porque grandes coisas fará o Senhor, de 30 anos adiante, amém? Por isso, eu quero agradecer. Obrigado, meu pastor. Obrigado, minha pastora Alba. Obrigado por todo o amor, todo o ensinamento, tudo que eu aprendi. Hoje, eu sou pastor de uma igreja linda.
mas tudo o que eu sei eu aprendi com ele. Tem gente que diz que eu sou uma cópia dele. Que bom, irmãos, que bom, que bom, porque é um perfeito espelho para mim. Às vezes eu estou pregando, eu me vejo pregando igual a ele. Meu Deus, eu sou filho dele. Herdei a fé que ele tem. Herdei o entusiasmo que ele tem. Eu vejo o meu pastor, quando chega para iniciar um culto, parece que é um primeiro culto que ele está iniciando. E na mesma alegria que ele começa, ele termina. Irmãos, se você tem um homem assim na sua vida, dê graças a Deus pelo seu pastor. IBC, você é abençoada. Você é abençoado. Obrigado. Eu não sei se ela está aqui, creio que não. A minha mãe de oração, irmã Nô, quem me carregou nos braços, orando por mim, em todos os ciclos da minha vida. Minha irmã Nô. Não posso encerrar esse ciclo sem agradecer. Se tem uma pessoa, pastor, que precisa ser reconhecida e honrada nessa festividade, o nome desse homem se chama Costa. Irmão Costa. Eu me lembro, irmãos, que nós um dia fomos praticamente expulsos do Chamegão. E debaixo de chuva, a gente começou a carregar as cadeiras nas costas. Para um templo bem pequenininho, que a gente ia começando. Pastor preocupado, como vai ser daqui em diante? O mesmo Deus que estava lá no Chamegão foi o Deus que estava lá naquela casinha pequenininha, operando tremendamente. Cadeiras emprestada da Brahma, e a gente carregando nas costas os bancos pesados. Já tinha os bancos? Já tinha. Tinha alguns, não era? Tinha 10 bancos, banco pesado. E irmão Costa estava lá com a gente. E o senhor sabe que esse homem, ele precisa ser honrado e reconhecido. E eu aqui em público, eu quero agradecer meu irmão Costa, pelo exemplo de homem de Deus que ele sempre foi para essa igreja e para a minha vida. Obrigado, meu irmão Marton, por ter me discipulado. Obrigado pelo tempo que gastou comigo. Marton teve um grande significado na minha vida. Eu queria muito encerrar esse ciclo com ele cantando aqui. Não foi possível. Mas meu coração agradece por tudo que ele fez por mim. Nos dias de folga, ele me chamava para me discipular. E eu ia para a casa dele. E ele me ensinava a palavra. Posso esquecer isso, irmãos? Eu não posso esquecer quem me ajudou a chegar até aqui. Eu seria ingrato. Nada disso teria sentido para mim. Deus levantou homens e mulheres fiéis que me ajudaram. Se hoje eu sou o que sou, tenho o que tenho, foi por causa desses homens e dessas mulheres. Então, honra quem honra. Obrigado, minha esposa, por me acompanhar em todos os momentos, todos os ciclos da minha vida. Obrigado, minha família, que eu sei que no choro, nas celebrações, quando ele não pode estar, quem está é ela. Quando eu não tenho tempo para falar com ele, ela me escuta. Obrigado por tudo. Eu quero agradecer a nosso irmão Batista. Foi quem me levou para Maria Andreasa. Eu não queria ir para Maria Andreasa, pastor. Não estava dentro dos meus planos, mas estava dentro dos planos de Deus.
ele praticamente me arrastou. Foi, irmão Batista? Aí sabe o que ele fazia? Ele fazia igual Abraão. Ele me colocava na moto dele e ele saía me mostrando a terra. Olha, Carlos. Olha, Carlos, a terra. Não tinha nada, nada. Não tinha igreja, não tinha nada. Mas ele saía mostrando a terra. Você está imaginando, Carlos? Tu está vendo? Hoje a gente sai, né, irmão Batista, olhando e vendo o que Deus fez durante 6 anos de história da IBC Zona Norte. IBC Zona Norte, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Você é abençoada. Mas tiveram homens de visão, usados por Deus para nos abençoar. E eu agradeço a IBC, agradeço por tudo.